Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa aula bônus em que a gente vai falar sobre a nossa mente, sobre a programação da nossa mente. O que fez com que eu hoje fosse uma pessoa indisciplinada? O que fez com que eu hoje comece as coisas e pare na metade? O que fez com que eu hoje não me sinta merecedora de realizar os meus desejos, de viver os meus sonhos? O que fez com que eu hoje aceite migalhas, tanto dos meus resultados, quanto dos meus relacionamentos, das coisas que as pessoas ou que a vida entrega para mim? Como eu me tornei quem eu sou hoje? E mais do que isso, como eu posso me transformar? Como eu posso mudar essa pessoa que eu sou hoje, baseado na programação da minha mente? Eu sou a Aline Mello, sou terapeuta e reprogramadora mental, e aqui nesse vídeo eu vou te explicar como a sua mente foi construída, as coisas que você acredita foram construídas e como você pode transformar isso de uma forma mais rápida e com algum investimento e também de uma forma mais devagar um pouco e sem investir nada além da sua dedicação e disciplina. Vamos lá? Quando uma criança nasce, né? Então, quando um bebê vem aqui para a experiência física, para essa experiência que a gente imersiva, que a gente compartilha, que a gente usa o nosso corpo físico para experienciar, ela não tem nenhum tipo de padrão de pensamento ainda. Ela não tem nenhuma crença. Então, quando uma criança nasce, ela não vê o mundo de uma forma específica. Quando uma criança nasce, ela não olha para o mundo e pensa: o mundo é perigoso, ganhar dinheiro é difícil. Se eu tiver dinheiro, vão querer se aproveitar de mim. Se eu tiver dinheiro, serei uma pessoa ruim. Homens são traiçoeiros, mulheres são interesseiras, trabalhar é ruim, meu metabolismo é lento. Quando a criança nasce, ela não tem esse tipo de crenças. Consegue entender? Ela não pensa nada. Então, a partir do momento que ela convive com as pessoas que estão em volta dela, e aqui existe o primeiro mecanismo de programação mental, que é a repetição. Então, a partir do momento que ela convive, que ela vai ouvindo o que os pais estão falando, o que as pessoas em volta estão falando naquele meio social em que ela nasceu, o que a religião fala, o que os professores na escola falam, ela vai tendo aquilo como se fosse uma lente, realmente, que ela coloca nos olhos dela, né? Na mente dela. Então, quando você foi crescendo, você foi programada, preste atenção nisso, você foi programada pelos seus pais, na maior parte das vezes, pela sua religião, pelos seus professores. Tanto que a maioria das pessoas não escolheu a sua religião, não escolheu o seu time de futebol. Ela vem da religião da sua família, porque, de acordo com a família dela, aquela era uma boa religião, e pode ser realmente, aquela era uma boa religião, e ela foi passando os conceitos dessa religião para o filho, né? Então, você tem uma programação que é toda baseada na experiência de vida dos seus pais e da sociedade que você viveu. Então, se você tem 30 anos, a sua programação é uma programação de 30 anos atrás. Talvez, e muito provavelmente, ela não funcione para você, mas ela não funcione para quem você é. A gente vive, por exemplo, hoje a era da internet, a era do digital. Os nossos pais, muitos deles, muitas vezes nem sabem usar em totalidade o Instagram. Então, as crenças que eles tinham, por exemplo, sobre trabalho, não funcionam mais, porque hoje em dia o trabalho tem que estar digitalizado, tem que estar online. As crenças que eles tinham sobre estudo não funcionam mais, porque hoje em dia a gente pode ter o conhecimento na palma da nossa mão. Então, todas essas programações, essas são as mais básicas, elas podem não funcionar para você. Elas podem não fazer sentido para você. Só que enquanto você não começar um processo de realmente, assim, de autoconhecimento, um processo profundo de, poxa vida, então quem sou eu? O que eu realmente acredito? O que faz sentido na realidade que eu escolho viver, na vida que eu escolho ter? Você está limitado
pelas crenças que você recebeu dos seus antepassados. E limitado é a palavra. Por quê? Porque a gente nunca vai além daquilo que a nossa crença acredita. A gente nunca vai além daquilo que foi instalado na nossa programação. Então, se você, e isso é um caso muito interessante, se você tem a crença e foi instalado em você a crença de que dinheiro é ruim, dinheiro é mal, é o mal do mundo, que rico é desonesto, que rico não vai para o céu, inconscientemente você sempre está se sabotando para perder dinheiro. Já aconteceu com você? Paguei das minhas contas e meio sobrou R$200, aí o mês acabou? É por quê? Porque você tem uma crença de que ter dinheiro é ruim, de que o dinheiro é mal. Tem uma história muito interessante sobre isso lá no primeiro capítulo, no segundo capítulo do livro Os Segredos da Mente Milionária. Se você for ler esse livro, você vai ver que realmente a crença que o cara tinha fazia ele não ter patrimônio nenhum, mesmo ele ganhando $800 mil por ano. E ele ganhou $800 mil por ano nos últimos 7 anos, se não me engano. Foram muitos anos consecutivos e ele não tinha nenhum tipo de patrimônio. Por quê? Porque a mãe dele tinha instalado nele uma crença de que rico era ruim. E aí ele não queria ser desaprovado pela mãe. E inconscientemente, tá, gente? Não é consciente. Inconscientemente, porque quando a gente tem uma crença, a gente tem uma emoção, a emoção sempre ganha. Então, a emoção de querer pertencer ao núcleo familiar sempre ganha, comparado à crença de que não, eu quero ter dinheiro, né? Racionalmente, eu quero ter dinheiro, mas emocionalmente, a sua lealdade familiar não vai permitir que você tenha. Então, ele perdia esse dinheiro. E é isso que acontece com a gente. Se durante a sua infância você teve programações limitantes, porque existe um estudo que uma criança do 0 aos 7 anos escuta aproximadamente 100 mil vezes a palavra não. Isso dá 2 vezes por hora a palavra não. Então é tudo não. Não, 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 não. Você não consegue, você não é capaz, não é seguro para você, não é para você. Não, não, não. Consegue entender? Isso faz com que a gente se limite. E dependendo do que você ouviu na sua infância, aí você pode se lembrar, se você é aluna de algum treinamento meu, o Reprograme-se, os 10 Pilares da Mulher Imperatriz, a gente tem sessões de limpeza lá, por quê? Porque é importante a gente limpar as programações que a gente teve na nossa infância. Eu não sei como foi a sua infância, a sua criação, as coisas que você ouviu, mas muitos de nós viemos de pais que não tinham uma cura emocional, que não tinham uma inteligência emocional e que muitas vezes passaram para a gente as frustrações da sua própria vida, né? E falaram coisas para a gente de diversas maneiras, diversas vezes, envolvidos em diversas emoções, que podem estar te limitando nos seus relacionamentos, na sua vida financeira e na sua autoimagem, na sua percepção que você tem sobre você. Pensa bem sobre você agora. Você é dedicada? Disciplinada? Você confia nos seus sonhos, na sua intuição? Ou você é uma pessoa que sempre precisa de incentivo, de aprovação, de reconhecimento? Você é uma pessoa que persiste até conquistar aquilo que você deseja? Ou você é uma pessoa que começa as coisas e para pela metade diversas e diversas vezes sem nem chegar a sentir o gostinho, sabe? O gostinho da vitória, do merecimento. Tudo isso, se você não merece, se você não persiste, se você não é disciplinada, porque a disciplina é simplesmente uma forma de concretizar os nossos sonhos, é só isso. É por isso que é tão importante a gente ser disciplinada, é por isso que existe o meu treinamento manual da motivação. Porque a disciplina é uma forma de você realizar qualquer coisa que você deseja. Se você deseja passar no concurso público, você precisa de disciplina para estudar. Se você deseja emagrecer, você precisa de disciplina para treinar e se alimentar bem. Se você deseja ser um bom profissional, espero que você deseje, você precisa de disciplina para se dedicar e estudar constantemente. Se você deseja ser uma mulher incrível, maravilhosa e viver o relacionamento dos seus sonhos, você precisa de disciplina para fazer terapia, para curar as suas emoções, para estudar, para ler, para se desenvolver, para se tornar uma mulher incrível. Então, para tudo a gente precisa de disciplina. Disciplina é uma forma de realizar os nossos sonhos, é um meio de realização de qualquer coisa que a gente deseja. Isso é tão importante. Só que quando a gente não tem disciplina, isso está falando que a gente não tem merecimento, que a gente não acredita na nossa capacidade de realizar aquilo que a gente deseja e que a gente não se sente merecedor de colher a dádiva que a gente deseja, de viver o sonho que a gente deseja. Você consegue entender? E tudo isso, todas essas características que você tem, desde dinheiro, relacionamento, quem você é, se é possível para você ou não, se é fácil, se o teu metabolismo é acelerado ou não é, tudo isso foi programado na sua mente pelos seus cuidadores,
primeiramente por repetição, tá? Pelos nossos cuidados. Não quer dizer que os nossos pais eram ruins, que a sociedade era ruim, que a religião era ruim. Estavam fazendo o melhor que podiam. E só se programaram da maneira que eles acharam melhor. Por isso que eu falei que pode ser que não seja o melhor para você. Por isso que a gente precisa de autoconhecimento. E foi por repetição. Repetindo, repetindo, repetindo várias vezes aquilo, né? Aquela crença, aquela coisa que eles acreditavam, aquele cuidado que eles tinham, aquilo que eles queriam te ensinar, te passar, que uma crença foi instalada na sua realidade. E a repetição é uma forma da gente alterar a nossa crença também. Se você está vendo esse vídeo, essa aula no Manual da Motivação, aqui embaixo vai ter um PDF com todas as reprogramações que eu uso. Porque o que aconteceu? Quando eu comecei no processo de emagrecimento, que eu pesava lá 114 quilos, eu odiava. Eu não gostava da esteira, eu não gostava. E uma hora eu pensei, poxa, eu preciso fazer as pazes com isso aqui. Por quê? Porque disso aqui depende do meu sucesso. Para eu conseguir atingir o peso que eu desejo, para eu conseguir efetivamente emagrecer, eu preciso fazer o cardio. E aí eu comecei a fazer Ho'oponopono para esteira. Ho'oponopono é uma técnica de cura emocional, né? Uma técnica havaiana de limpeza de crenças, de memórias repetitivas. E aí eu começava, eu estava na esteira, eu fazia, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, eu ficava fazendo Ho'oponopono na esteira. E aí eu comecei a fazer várias afirmações de reprogramação mental. Existem afirmações e afirmações, tá? Eu fazia várias afirmações, então eu ficava me falando. Por que eu emagreço com tanta facilidade? Por que eu gosto tanto de cuidar de mim? Por que para mim é tão fácil cuidar do meu corpo? Por que cada dia mais eu tô mais magra e saudável? Então eu ficava fazendo uma série de reprogramações mentais, de afirmações. E eu era completamente indisciplinada. Eu sempre fui muito indisciplinada e isso era uma coisa que me irritava muito, porque a gente precisa de disciplina, né? E quando eu descobri isso e comecei a colocar disciplina e rotina na minha vida, eu comecei a me apaixonar pela rotina, pela disciplina, pelos resultados que traz, né? Que isso traz. Então, foi a partir desse processo de reprogramação que eu consegui os resultados que eu queria. E consegui realmente tanto emagrecer quanto me manter disciplinada numa rotina prazerosa e saudável que me traz as coisas que eu desejo, que me traz os resultados que eu desejo. E a gente precisa aprender a fazer isso. Então, a primeira forma de que você foi programada e que você pode se reprogramar é as repetições, as afirmações. E aí eu é repetir mesmo, é repetir muito, é repetir várias vezes. Porque você imagina, se do 0 aos 7 anos você ouviu 10 mil, 100 mil vezes a palavra não, imagina também as outras coisas que você não ouviu para te moldar, para te educar, para te cuidar, né? Então nós ouvimos várias vezes. Então você precisa repetir várias e várias e várias e várias vezes, o dia inteiro, para que o novo programa consiga substituir, sobrepor o programa antigo, entendeu? A nova crença tem que ser mais forte, tem que ter mais a sua atenção do que a crença antiga. Outra coisa que eu vou falar para você aqui. Cuidado com as coisas que você fala sobre você. Quando você fala, para mim é difícil, eu não consigo, por que não tá dando certo, eu tenho metabolismo lento e não sei o que. A palavra tem um poder absurdo. Quando você fala tudo isso e você está afirmando sobre você, isso vai se manifestar na sua realidade. Você bloqueia toda e qualquer possibilidade de você receber as coisas que você deseja quando você luta contra você. Então, cuidado com as coisas que você fala sobre si mesmo, para você não ser seu próprio sabotador, para você não ser quem está jogando contra o seu próprio time, tá? Preste atenção no que você fala e no que você pensa sobre você ao longo do seu dia. A segunda forma de você reprogramar a sua mente, e essa é a mais maravilhosa de todas, por quê? Porque ela é rápida, porque ela é papum, ela é eficaz, ela é ali na hora. A reprogramação, a repetição, ela é gratuita, você só precisa de disciplina, de estar todo dia ali repetindo e várias vezes por dia. É gratuito. Você consegue? Consegue. Leva algum tempo, alguns dias, você consegue. Agora, essa que eu vou passar para você, ela é imediata, é instantânea, é papum, é na hora. Que são as terapias de reprogramação mental utilizando o subconsciente, que é a onda teta, que pode ser o Theta Healing, pode ser as programações que eu faço. Então, essa terapia, por que ela é tão rápida? Porque ela vai direto no subconsciente. Quando você fica repetindo,
É como se você estivesse plantando uma nova semente ali no seu subconsciente que com o tempo ela vai gerar os frutos que é a sua mudança de comportamento, a sua mudança de atitude, a sua mudança de mentalidade. Agora, quando a gente faz a terapia, a gente consegue imediatamente o acesso ao subconsciente, que é simplesmente onde estão armazenadas as suas crenças e as suas emoções. Por isso que é tão poderoso a nossa mente e o nosso subconsciente. Porque é ali, todas as informações que a gente coloca ali, que vão ditar os nossos resultados. Através do Theta Healing, da programação que eu faço, a gente consegue acessar o subconsciente, a gente consegue reprogramar instantaneamente uma crença. A gente consegue instantaneamente ver qual é a sua crença limitante e trocar ela por uma crença possibilitadora. Isso que você vai fazer na repetição, falando várias vezes, a gente consegue em uma sessão. Só que, claro, tem um investimento, né? Quando você vai fazer uma terapia, você precisa investir seu tempo, sua energia e o seu dinheiro para conseguir mais rapidamente essa reprogramação. Só que é a melhor forma, obviamente. E a terceira forma que você tem de reprogramar a sua mente é através de experiências de alto impacto emocional. Sabe esses treinamentos de final de semana que tem várias dinâmicas? Isso é uma forma de você reprogramar a sua mente. Esses treinamentos, eles têm, geralmente, são no final de semana, né? Sexta, sábado e domingo, e tem um valor bem elevado de investimento, fora que você tem que se deslocar, ir para outra cidade, passar o final de semana, etc. Mas são incríveis, eu já fiz muitos, inclusive, e gosto muito. E outra forma de ter essas experiências de alto impacto emocional, que muitas vezes reprogramam de uma forma não positiva a nossa mente, são acidentes, perdas, traições. Quantas pessoas você não vê que se modificam depois de passarem por uma experiência traumática, né? E sempre que você tem uma experiência traumática, por favor, procure um terapeuta para que seja feita uma ressignificação desse momento, para que ele não fique te perseguindo por toda a sua vida, porque isso sim muda a forma como você pensa, a forma como você sente, e você precisa transformar essa experiência em aprendizados para poder se libertar, porque senão isso vira uma âncora que não te permite mais evoluir e se transformar na sua vida, tá? Então, aqui embaixo, se você é minha aluna do Manual da Motivação, está uma lista com PDF, com todas as reprogramações que eu faço, um áudio do Ho'oponopono também. O Ho'oponopono você não precisa ouvir o áudio, você pode e deve repetir ao longo do seu dia várias vezes. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Todas as vezes que você repete essas frases, você vai fazendo uma limpeza da sua mente, das memórias repetitivas que você tem e que estão te mantendo em ciclos repetitivos. E aqui embaixo também você salva esse PDF para você ir repetindo essas afirmações. Você pode escolher alguma que faça mais sentido para você ou fazer de forma aleatória. O importante é, se você quer realmente reprogramar sua mente, eu espero que você queira que você faça as repetições, que você repita bastante, ou a gente, rápido, uma sessão de Theta Healing comigo, para a gente poder aí reprogramar sua mente e se libertar dos limites que você adquiriu pela programação da sua infância. Você tem uma programação, essa programação está te limitando. E se você quiser novos resultados na sua vida, você precisa reprogramar sua mente. Tá joia? Boas práticas! E volta aqui para me contar os resultados.